Fala pessoal do QB, vamos aqui trazer algumas impressões minhas dessa minha viagem para os Estados Unidos, comparando o trânsito de lá com o trânsito do Brasil, né, em relação ao estado da Flórida, que é para onde eu fui. Mas Luiz, o que isso tem a ver aqui com o canal? Tem a ver, meu querido, que isso pode te ajudar numa prova de redação. Sim, pode te ajudar fortemente numa prova de redação da PRF. Então acompanhe o vídeo até o final, porque vai valer a pena, tá? Segura esses argumentos que eu vou comentar aqui, esses fatos, segura aí na sua memória, anota, porque pode te ajudar. Pois bem, fiquei 2 semanas nos Estados Unidos de férias, na Flórida. Cheguei ali por Fort Lauderdale, pertinho de Miami, né? Fiquei uns dias em Miami. Depois fui para Orlando, né? E viajei bastante ali em cidades próximas dessas 2 cidades. Peguei muita estrada nesses 15 dias. E aqui vão, então, minhas percepções das diferenças do trânsito entre Estados Unidos e Brasil, sobretudo em relação à Flórida, né, que foi o lugar aí que eu mais dirigi. Pois bem, tem muito acidente de trânsito nos Estados Unidos, bastante, né, tanto quanto no Brasil. Né, rodando, você está lá rodando, você vê uma quantidade grande de acidentes. Agora, eu acho que eu vi em torno de uns 8 acidentes nesses 15 dias, né? Agora, qual que é a grande diferença em relação ao Brasil? A letalidade desses acidentes. Os acidentes que eu presenciei nos Estados Unidos, alguns em rodovia mesmo, né? A maioria deles em rodovia, são acidentes que ninguém se feriu. Ah, Luiz, como que você sabe que ninguém se feriu? Porque não tinha ambulância, né, ali próximo, e você via os condutores fora do veículo ali em pé, conversando e tal, né, com o policial. Então, foram acidentes que, inclusive, os danos nos veículos não foram grandes danos, né? Não chegou no cockpit, digamos assim, né? Na cúpula interna ali do veículo, no habitat do motorista. Não, foram mais danos aí de para-choque, caixa de roda. E isso é muito diferente no Brasil. Quando você está rodando no Brasil, o que você vê? Você vê acidente, já tem ambulância lá, o veículo geralmente destruído. São assim os acidentes no Brasil, a maioria, né? É óbvio que em regiões metropolitanas você vai ver aqueles acidentes que o veículo da frente para, vem o de trás e pum, bate na traseira, né? Acidente de frenagem, né? De não respeitar a distância de segurança, tá? Esses aí costumam ser leves. Mas quando a gente vai para rodovia mesmo, em viagem aqui no Brasil, os acidentes são graves, gravíssimos, né? Muito comum que esses acidentes resultem em morte. Então, aqui vai a principal diferença entre trânsito dos Estados Unidos e trânsito do Brasil. A principal diferença é engenharia do trânsito. A engenharia do trânsito ela é fundamental para que o trânsito seja mais seguro. Pista, né, nos Estados Unidos, às vezes são 5 pistas para ir, 5 faixas, né, para ir, 5 faixas para voltar, com divisória no meio, né? Então não vai ter colisão frontal, vai ter colisão lateral, saída de pista, né? Eu não vi nenhuma saída de pista, né? Detalhe, não vi nenhuma saída de pista, mas são os acidentes que podem acontecer nesse tipo de rodovia, né? Então, além disso, as curvas, né? As curvas elas são feitas com inclinação, então elas ajudam o veículo a não sair de pista, inclinadas. Né? O veículo tende a não sair de pista, ele tem um incentivo maior, digamos assim, a permanecer na pista, mesmo em alta velocidade.
tá? Então, a engenharia do trânsito, ela é fundamental para que o trânsito seja mais seguro. Isso é um ótimo argumento de redação para você, né? Pode vir aparecer aí algo sobre isso no próximo concurso da PRF, Engenharia do Trânsito, tá certo? Vamos agora à segunda diferença que eu percebi na Flórida. A fiscalização de trânsito na Flórida, ela é muito fraca, tá? Isso é algo que eles podem melhorar. Sobretudo na região de Miami. Cara, a região de Miami, o motorista lá é um motorista estressado, é um caos, eles não respeitam o limite de velocidade, eles andam muito rápido, sobretudo de noite, né? Não respeitam. Pouca polícia, muito pouca polícia nas rodovias, né? Você vê mais na cidade, ali você vê bastante, mas nas rodovias que liga ali Miami às cidades vizinhas, Fort Lauderdale, tô ruim de nome aqui de cidade, mas lembrei dessas, tá? A Aventura, né? Tem várias cidadezinhas ali. As rodovias, muito pouco fiscalizadas, né? O Brasil tem mais fiscalização de trânsito do que os Estados Unidos na Flórida, né? A PRF é muito mais atuante, por exemplo. Não vi radar de velocidade, né? Tava dirigindo com o Waze. No Brasil, direto, você vai ter aí uma fiscalização, um radar estático, né? Ou um radar com um policial operando, né? Estados Unidos não. Então, isso eles poderiam melhorar. Se eles melhorassem a fiscalização, esses acidentes bobos aí que eu disse para você, eles não aconteceriam. E o trânsito seria bem mais seguro lá nos Estados Unidos. É um ponto que o Brasil ganha, né? Aliás, o Brasil só tem isso, né? Ainda pouco, né? Para o tamanho das nossas rodovias, a gente precisa de mais policiais, mas pelo menos nisso o Brasil está à frente, em fiscalização de trânsito nas rodovias, tá? O Brasil está à frente. Inclusive o Brasil, mesmo que tenha poucos policiais aqui, você vai ver, de vez em quando você vai ver uma viatura, né? Nos Estados Unidos foi bem raro, eu rodei lá mais de 1.000 quilômetros, né? Uns 1.500 quilômetros eu rodei, e nas rodovias, muito difícil ver polícia. Aqui no Rio Grande do Sul, quando eu saio para viajar, cara, eu vou ver aí, né? Se eu saio cruzando o estado, fazendo esse trecho aí de uns 1.500 quilômetros, eu vou ver a viatura da PRF pelo menos umas 2, 3 vezes eu vou ver, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Tem estados que o efetivo da PRF é mais reduzido, aí a gente não vai ver tanto, mas tem um sistema melhor de fiscalização no Brasil, sim, né? Inclusive porque lá nos Estados Unidos eles têm algumas disposições constitucionais, né? Eles não abordam como aqui no Brasil, eles não podem sair abordando sem ter uma suspeita muito grande, né? Aquele que recebeu um chamado, que o indivíduo estava armado, alguma coisa, tem que ter uma situação bem grave para a polícia abordar um veículo, senão eles não vão abordar, tá? Eles não fazem blitz, né? Como aqui no Brasil. Então, esse é o ponto 2 das diferenças. Ponto 3, o motorista americano, ele é muito mais educado para o trânsito, tá? Ele é mais paciente, tá? De forma geral, a média. Exclui Miami aí, que Miami lembra muito um motorista brasileiro, até porque tem muito brasileiro lá, muito latino, né? Mas vamos aqui pegar mais Orlando e o restante da Flórida. O motorista é mais educado que o brasileiro. No Brasil, cara, quando eu tô dirigindo, né? Quero mudar de pista, aí tá o veículo lá atrás, dou a seta pra esquerda, vou indo devagar, ele acelera. O cara vem e acelera para que você não mude de pista, né? Ele sente, não, vai tirar minha vantagem aqui, vem e acelera e não deixa você mudar de pista. Então a alternativa o que é? Você dá a seta e já começa a mudar de faixa. É um risco maior, mas às vezes é o único jeito de no Brasil você conseguir mudar de faixa, porque senão o sujeito não deixa. Então o motorista brasileiro, ele é um motorista mais impaciente, né? Um motorista mais estressado, e isso é uma combinação de vários fatores, né? Locais com uma urbanização mais feia, locais onde não há ordem, não há regra, tudo isso acaba entrando na cabeça do sujeito, deixa ele mais estressado, deixa ele com menos paciência para as coisas. Então, isso é fato. O motorista brasileiro, ele é mais mal educado, ele dificilmente é gentil no trânsito, de dar um lugar para um outro veículo, de respeitar as faixas de pedestre. Lá nos Estados Unidos eles respeitam muito
as faixas de pedestre, muito, né? E a placa de pare é pare mesmo, tem que parar, não é que eu vou dar uma diminuição na velocidade e vai, não, tem que parar. Eles respeitam muito a vida. Então, se tem um pedestre ali, até porque tem processo forte, se tem um pedestre, chegou perto da faixa, eles já vão parar, né? Os veículos vão parar, mesmo que seja uma via muito movimentada. Já o brasileiro não. E isso que eu falei para vocês, pessoal, do ambiente, da questão urbana, da beleza da cidade, influenciar no comportamento do indivíduo, tem a ver com a teoria das janelas quebradas. Deem um Google aí, quem nunca ouviu falar sobre isso, tá? É um tema bastante interessante para vocês utilizarem em redação. Se nós temos um ambiente em ordem, um ambiente bonito, um ambiente que faça você se sentir bem, que eleve o seu espírito, nós tendemos a nos comportar melhor, a sermos mais ordeiros, mais gentis com as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Quem de vocês aí já foi para Gramado? Comentem aí. Gramado aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas que está em Gramado são o pessoal de Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre é próximo. Eu direto vou para Gramado, às vezes vou lá só para ficar um final de semana, para jantar, né? Gramado é ótimo para isso, para você ir passar o final de semana, comer umas comidas diferentes, né? Então, um motorista de Gramado, a maioria deles é o mesmo pessoal de Porto Alegre. Só que aqui em Porto Alegre, né, a cidade é mais feia, não é tão bonita, não tem aquela urbanização de Gramado, aquela ordem, aquela beleza. Aqui em Porto Alegre eles não respeitam faixa de pedestre. Aqui em Porto Alegre eles são mais brutos no trânsito, mais ansiosos, mais impacientes, mais raivosos. Quando esse mesmo motorista vai para Gramado, cara, vem uma sensação de encantamento com a cidade, a beleza, a ordem das coisas, e ele fica mais ordeiro. O mesmo motorista que não respeita a faixa de pedestres aqui, em Gramado ele respeita, ele para as pessoas, né? Ele tá num clima mais leve. Então, a urbanização, a beleza da cidade, ela impacta sim, né? Então, as coisas em ordem acabam impactando no comportamento das pessoas. Se você vê um parque lindo, cheio de flores, todo limpinho, todo bonito, você não vê as pessoas jogando lixo, por exemplo, né? Se o parque já está meio sujo, já está meio imundo, as pessoas vão jogando, jogam uma latinha, jogam um papel. Isso faz diferença, né, no comportamento das pessoas. Os Estados Unidos, as coisas são muito em ordem, a grama é sempre cortada, as pistas são impecáveis, as calçadas são impecáveis, é tudo sempre muito bem ordenado, tudo muito bonito, muito ajeitadinho. A sua visão ela fica encantada, então isso acaba refletindo no seu estado de espírito e você se comporta melhor no trânsito, tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante que torna o trânsito dos Estados Unidos melhor que o do Brasil, né, é a educação. Tem a ver com o comportamento, mas tem a ver com a educação nas escolas. Olha só que interessante. Nos Estados Unidos, todas as escolas têm um policial responsável, né, um xerife por escola. Esse xerife, ele é o responsável por ocorrências que possam acontecer ali na escola, né? Ele vai tomar conta disso, mas mais do que isso, ele dá instruções cívicas para os alunos. Então ele ensina os alunos, né? O sistema de ensino norte-americano ensina os alunos a, desde jovem, obedecer às regras. Ah, não, mas eu não concordo. Vai obedecer às regras. Ah, não concorda com a faixa de pedestre? Vai ter que obedecer. Então ele aprende, desde jovem, que as coisas têm sanções, que é preciso ter ética, que é preciso respeitar o próximo. Desde jovem ele vai ter essas instruções cívicas de serem obedientes às leis norte-americanas. Isso impacta muito no trânsito. Então lá, ele não vai ter essa visão, vou me dar bem aqui, vou furar, vou ir pelo acostamento. Você não vai ver isso lá, porque ele é um sujeito que obedece às leis. Raramente vai ver, né? Pode ser que tenha, mas eu não vi. Nesses 15 dias dirigindo todo dia e muito, eu não vi ninguém indo pelo acostamento, tá? Não vi. Eles são mais ordeiros. No Brasil você vê direto, né, cara? Vê o tempo todo. É só ter um engarrafamentinho, a galera já vai pelo acostamento. Então essas são as principais diferenças. E é algo, né, que a PRF até se inspira, né? Pode ver que a PRF tem criado aí
as escolas da PRF, né? Que nada mais são do que isso. A PRF acaba participando da comunidade escolar, né? Não é a PRF que dá aula, mas eles participam da comunidade escolar, eles fazem eventos, fazem palestras com os alunos, né? Deixam os alunos mais próximos da PRF. Esse é um trabalho muito bom, né? Ele começou no Tocantins e depois foi se espalhando pelo Brasil. Isso é algo muito interessante, educação para o trânsito, e você tem que estar ligado nisso se você está se preparando para a PRF. É um ótimo argumento de redação. Agora vamos a algumas curiosidades. Na Flórida, o sujeito pode pegar o telefone e ligar para alguém e andar com o telefone na orelha enquanto dirige. Não é infração de trânsito. O sujeito também, ele pode dirigir a moto dele sem capacete. Pasmem, ele pode, né? Direto, via lá as pessoas andando sem capacete. Alguns andavam, né? Porque realmente te deixa mais seguro, né? Eu não andaria sem capacete. Então, essas são algumas diferenças. Outra diferença é o sinal vermelho. Quando o sinal está vermelho, vamos imaginar um cruzamento, tá? Tem uma pista nesse sentido e outra pista assim, tá? Transversal ou perpendicular. Transversal, perpendicular. Então, se você está dirigindo aqui, o sinal está vermelho para você, mas você quer converter à direita, mesmo o sinal estando vermelho, você pode converter à direita, né? Então, o brasileiro que vai desavisado para os Estados Unidos acaba tomando buzinaço, porque ele está lá numa pista que ele pode converter e ele fica esperando o sinal abrir. Não precisa. Se você quer converter para a direita, você só tem que observar se está vindo carro, né, nessa via transversal, se está vindo carro, ou se tem pedestre atravessando na rua, tá? Se tem pedestre, você não vai seguir com o veículo. Se tem veículo vindo, você também vai ficar ali parado esperando. Do contrário, pode ir. Sinal vermelho, vai. Né? São algumas curiosidades interessantes dos Estados Unidos. Não vi incidentes, tá, de acidente em relação a isso. Não vi. É algo que a gente acha meio estranho, meio perigoso, mas para eles está funcionando, porque eles têm essa paciência, são mais calmos no trânsito. No Brasil, algo assim daria bem errado, porque a nossa cultura é outra, né? É muito diferente. Essas são as minhas impressões em relação ao trânsito, pessoal. Acho que o Brasil tem algumas coisas assim, a ensinar para os Estados Unidos, né? Poucas, mas tem, né? Tem algumas coisas aqui que a gente é melhor, sim. Locação de veículos, por exemplo, o sistema do Brasil é um sistema muito mais que trata melhor o cliente, né? Os veículos deles é óbvio que são melhores, né? Peguei lá um veículo, uma caminhonete da Chevrolet, não lembro, Traverso, acho que é o nome, cara. 300 e poucos cavalos, uma potência impecável, 7 lugares. Pelo valor que eu paguei lá, acho que eu paguei 6 mil e poucos reais, com todos os seguros ali, por 15 dias. Cara, no Brasil eu não consigo alugar um veículo nesse padrão aí por 15 dias, né? Então a frota deles é melhor, os preços deles são bons, né? Mesmo a nossa moeda estando extremamente desvalorizada, né? Tem que analisar isso. A frota deles é melhor, mas o serviço de atendimento ao cliente do Brasil é melhor, né? O Brasil aí, eles paparicam, né? Te levam bonitinho, você não carrega nenhuma mala, te levam até o aeroporto, né? Lá não, lá você carrega a mala, eles até vão te dar o transfer, né? Porém, eu não tive auxílio ali para subir com as malas. Tava lá com 2 crianças, né? E subindo a mala ali na loucurada, carrinho de bebê. No Brasil é diferente, né? No Brasil eles te paparicam e tal, te dão um tratamento melhor, são mais, tem mais cortesia. Não que os americanos não sejam bem educados no trato, eles são. Mas esse nível de cortesia que as locadoras do Brasil têm com o cliente, isso eu não vi lá. O Brasil nisso é melhor. Mas o serviço deles é bom, né? Os americanos são extremamente educados. Em todos os locais que eu fui, atendido pelos americanos. Na imigração, o policial muito gentil, brincou ali com meu filho. O bebezinho de falar, so cute, né? Brincando ali, um clima legal. Então, tive um ótimo tratamento. Só esse aspecto aí das locadoras de veículo que eu acho que o tratamento no Brasil é melhor. Por hoje é só, meus queridos. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo que o normal, mas é isso. Trouxe minhas impressões. Esses são argumentos interessantes para você usar na redação. Amanhã estamos de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.